Querido, sem perda de tempo, abra sua Bíblia. O assunto que eu vou trazer aqui, irmãos, Naldo falou, Enos, vamos trabalhar batalha espiritual, porque ministério teatral e louvor mexe muito com isso. Então eu, no meu acervo lá de mensagens, eu pedi a Deus uma palavra e Deus me direcionou essa daqui. E eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes aqui, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. Apocalipse, livro das Revelações, capítulo 2, versículo 20 e 21. Acima, no versículo 18... Apocalipse capítulo 2, versículo de número 20 e 21. Acima do versículo 18 tem uma epígrafe, né? Que é uma frase que está em negrito, que é o título do texto a qual nós vamos abordar e ler nessa noite, que diz assim: Carta à igreja em Tiatira. Amém? Eu só vou ler o versículo 20 e 21. É aqui que a gente vai, em nome de Jesus, tratar de algumas coisas concernentes para a minha vida e para a tua vida, que tem a ver com a minha vida e com a sua vida, e vai falar sobre batalha espiritual. Eu espero aqui, em nome de Jesus, que você enxergue o que eu enxerguei aqui nessa mensagem, tá? Que quando a gente fala batalha espiritual, a pessoa pensa, é a luta dos anjos do Senhor contra os demônios. Não, vai além. Vai ver aqui nessa mensagem que o negócio é seríssimo. E na primeira fileira dessa batalha espiritual, no mundo espiritual, a primeira fileira, sabe quem está? Você, a igreja. Porque Satanás não consegue nada lá em cima, nas regiões celestiais, no mundo espiritual, ele quer descer para cá para tentar pegar você, pegar a mim. Então tu vai entender isso essa noite. Diz assim, versículo 20 e 21. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas ou comidas sacrificadas a ídolos, a deuses pagãos. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eu vou ler novamente para que nós possamos fixar essas palavras ditas por Jesus. Quem disse isso foi Jesus, a igreja de Tiatira, que ficava na cidade de Tiatira. Eu vou ler novamente para que isso fique fixado na nossa mente e na tábua do nosso coração. Quem está falando aqui é Jesus. Aí Jesus vai falar assim: tenho, porém, contra ti. Contra quem? Contra os crentes, contra o pastor, contra a igreja que se encontrava na cidade de Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos, a deuses. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eu vou repetir aqui para fechar o versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Aí no lugar da palavra ela eu vou botar a palavra igreja. A igreja, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Queridos, o tema ou o título, aí fica a critério de cada um, do assunto que eu vou abordar aqui nessa noite é tão somente este: eu não quero o espírito de Jezabel na minha vida. Você precisa entender que essa frase, quando eu falo eu não quero
o espírito de Jezabel na minha vida, quando eu falo essa frase, ela tinha que ser a oração que eu e você, nós, precisamos ou tínhamos que fazer ou fazermos no nosso dia a dia. Essa frase aqui, ela tinha que fazer parte do nosso período de oração. Quando o Enos dobrar o seu joelho diante do Senhor, o Enos nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero o espírito de Jezabel na minha vida. Outra coisa que você precisa entender, esse assunto, eu não quero o espírito de Jezabel na minha vida, não é um assunto, não é uma pregação, não é um estudo que é dado, que é falado, que é argumentado, abordado dentro das igrejas. Assuntos como esse aqui, eu não quero o espírito de Jezabel na minha vida, esse assunto aqui não é esse tipo de mensagem, esse tipo de argumento ou pregação, na maioria das vezes, não é falado dentro das igrejas evangélicas. Por quê? Porque a maioria das igrejas evangélicas nos nossos dias atuais, elas são mercantilistas. Elas pregam um evangelho mercantilista, que é um evangelho onde se explora a fé do povo, onde o interesse é explorar a fé do povo, aproveitando isso dentro de uma liberdade religiosa que nós temos no nosso meio evangélico. Então, as pessoas aproveitam essa liberdade religiosa e não falam sobre esse assunto aqui, porque esse assunto aqui vai falar sobre batalha espiritual. Esse assunto aqui vai revelar a ação do inimigo. Esse assunto aqui vai revelar a estratégia de Satanás, os planos, os intentos do diabo para destruir a igreja. E quando eu falo a igreja, a palavra igreja, guarda isso, a palavra igreja aqui, ela tem dois sentidos, tá? A palavra igreja, ela significa espaço físico. O que é o espaço físico? É o local, o templo, onde nós estamos reunidos neste exato momento para entendermos as Sagradas Escrituras. Então, a palavra igreja aqui, a primeira definição é essa: espaço físico. Quando alguém falar para você, vou para a igreja, ela está indo para a igreja, espaço físico, o templo. Quando alguém falar assim, eu sou a igreja, ou quando você fala, eu sou a igreja, aí já vem a segunda definição, que é templo móvel, ou templo ambulante, ou melhor dizendo, teu corpo, que é a morada do Espírito Santo. Então não é muito interessante esse tipo de palavra, esse assunto aqui, para a gente começar, não é muito interessante. Por quê? Porque esse assunto aqui vai revelar ideias, planejamentos de Satanás para acabar com a igreja, templo móvel, o meu corpo, o teu corpo, os nossos corpos, que são templo do Espírito Santo. Porque se Satanás conseguir te parar, ele consegue parar o propósito de Deus na tua vida, ele consegue parar o teu ministério, ele consegue parar áreas, setores e campos do seu viver, ele consegue parar. Parando você, ele para a tua casa, porque você avançando, a sua casa avança junto, seu filho avança junto, sua filha avança junto, sua esposa avança junto, e os seus propósitos e objetivos, juntamente com toda a sua casa, eles vão adiante. Mas Satanás conseguindo te parar, ele para os planos de Deus. Aí você não consegue fazer a vontade estabelecida de Deus para a tua vida. Não conseguindo,
Não conseguindo, você vai desanimar. Desanimando, você vai se esfriar. Esfriando, Satanás vem e dá o bote final. Ele pega você, tira você daqui e joga você lá fora. E você volta a comer as bolotas e comida dos porcos. Está entendendo? Então por isso que Deus te trouxe aqui, para fazer entender isso. Mas infelizmente em nossa nação e em vários países no mundo, palavras como essa aqui não é interessante. Por quê? Porque o objetivo é explorar a fé do povo, tirando o que o povo já não tem e que é pouco, os seus recursos. Está entendendo? Por isso que você vê que mensagens que pregam, mensagens que levam o evangelho mercantilista, são mensagens que ela divulga muito o Jesus, mas usando objetos, ou seja, um objeto para fazer uma moeda de troca. Você vai ter a graça, você vai ter o poder, você vai ter a cura, mas você tem que levar a rosa, você tem que levar a água, você tem que levar o sabonete, você tem que levar a toalhinha, e para isso você vai ter que deixar um dinheiro aqui. E é nisso daí que nós estamos nos perdendo, irmão. E Satanás está avançando. Satanás está avançando. Então, em nome de Jesus, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração neste exato momento. Feche teus olhos. Eu vim aqui para ministrar sobre a tua vida, agora. Só que eu uso uma estratégia diferente. É mensagem em forma de estudo e estudo em forma de mensagem. Com os teus olhos fechados você vai falar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero o espírito de Jezabel na minha vida. Amém. Agora olha para cá. Quando o Naldo falou que eu iria ministrar para membros do teatro e membros do louvor, aí Deus me levou a essa mensagem, a esse assunto. E eu me lembro que todas as vezes que eu preguei essa mensagem, para eu pregar essa mensagem eu tive que comprar um objeto que Deus me fez comprar, para poder explicar essa mensagem e aplicá-la de forma melhor. Então, eu trouxe aqui esse objeto aqui. O que é isso aqui? Corrente. Uma corrente. Deus me fez comprar isso aqui. Pode. Tudo aí que você está falando, por incrível que pareça, eu não conversei nada com ela. Nada. Só chamei ele e chamei e falei, pastor, você está aí relatando a peça. E quando Deus me fez voltar a estudar esse assunto aqui, e olha que essa mensagem Deus me deu, ela foi no aniversário da minha esposa no ano de 2016, e tudo eu guardo, por volta de 11 horas e 18 minutos da noite, no dia 27/2 de 2016. O que eu vou falar aqui é o que está acontecendo hoje. Essa mensagem é de 2016, nós estamos em 2019, se eu não me engano 3 anos, não é isso? O que eu vou falar aqui, isso aqui foi me dado em 2016. Eu tenho andado no Rio de Janeiro pregando essa mensagem. E é raro pregar essa mensagem fica guardada, mas quando Deus manda eu trazer isso, eu levo. O que eu vou falar aqui, tu vai, mas é 2016, tu vai falar, é o que está acontecendo hoje. Então Deus me fez comprar, para poder aplicar essa mensagem aqui, Deus me fez comprar esse objeto aqui, essa corrente. Eu vou deixar essa corrente aqui nessa cadeira. Todo tempo eu vou estar ministrando e vai ter momento que eu vou apontar para essa corrente. Aí Deus me fez, quando eu estava preparando essa mensagem novamente para poder trazer para vocês hoje, Deus falou comigo, não se esqueça daquele objeto que eu mandei você comprar. Eu lembrei, a corrente. Aí eu falei, onde que está? Você falou, está dentro de um saco amarelo, está lá nas tuas coisas. Aí eu fui lá, achei, guardei. Por quê? Eu falei, Deus, levar a corrente. Aí o Senhor falou, porque você vai falar para o teatro, para o ministério de teatro e para o ministério de louvor.
E o que essa corrente tem a ver conosco, com esse momento aqui? Essa corrente aqui, eu anotei da forma como Deus mandou que eu anotasse. Ela representa, guarda isso, o estado espiritual de muitos crentes e muitas igrejas em nossos dias atuais. Essa corrente que você está vendo aqui, ela representa o estado espiritual de muitos crentes e de muitas igrejas em nossos dias atuais. E se você não sabe, a maioria das igrejas e muitos crentes estão acorrentados pelo espírito de Jezabel neste exato momento em que nós estamos aqui. Tem gente que está com seus pés e mãos acorrentados. Tem gente que está com a sua vida espiritual acorrentada. Tem gente que está com a sua vida ministerial acorrentada. Tem gente que está com a sua vida emocional acorrentada. Tem gente que está com o seu casamento acorrentado. Tem gente que está com a sua vida familiar acorrentada. Por quê? O que eu disse aqui? Satanás não vai só te parar. Ele vai parar todas as áreas e setores e campos da tua vida. Profissional, financeira, bens patrimoniais, bens materiais, tudo. Porque não havendo progresso na vida espiritual, não há progresso em outra área. No entanto, melhor dizendo, que Jesus, ele foi muito sábio ao declarar para a multidão. Aliás, ele é o sábio dos sábios. Ele falou em São Mateus 6,33. Ele não falou isso à toa. Mas buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque Jesus sabia que quando eu procuro avançar para o que é espiritual, as outras portas se abrem. E Satanás, sabendo disso, o que Satanás vai fazer? Se tu está avançando espiritualmente, ele não vai lá no teu emprego, ele vai tentar te parar na tua vida espiritual. Então, essa corrente representa a ação do diabo, a ação do espírito de Jezabel na vida de muitos crentes. Enquanto eu estou falando para você aqui, muitos pastores estão acorrentados, muita liderança acorrentada, muito ministério de louvor acorrentado, muitos líderes em nossa nação estão acorrentados. Agora abra seus ouvidos para essa guia de informação. O que é o espírito de Jezabel? O que é o espírito de Jezabel? É um poder celestial, de influência demoníaca ou um poder demoníaco. O espírito de Jezabel não é um simples demônio que se apossa de um indivíduo. Isso é o espírito de Jezabel. Quando eu falo do espírito de Jezabel, eu estou falando de um poder satânico que transcende as fronteiras geográficas específicas e pode afetar nações inteiras em toda a região que for penetrada. Sabe o que o espírito de Jezabel faz? Sabe o que ele faz? Existem várias nações pelo mundo, sim ou não? Sim. Numa hora como essa que eu estou falando isso para você, o espírito de Jezabel, esse poder de influência demoníaca mundial, é mundial, está atuando pelo mundo. Esse poder demoníaco está indo de encontro às nações, em várias nações, nesse exato momento. E sabe o que acontece quando ele chega numa nação? Ele vai nos estados, ele vai nas respectivas capitais desses estados, ele vai nos municípios, ele vai nos bairros, ele vai nos locais e nas localidades aonde o povo reside. Por quê? Porque o espírito de Jezabel, ele tem um poder de ultrapassar fronteiras geográficas, ou seja, não há limites. Não há limites no seu campo de ação. É um espírito tão terrível que ele não respeita limite de fronteira.
entre Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina. Não tem isso. O objetivo dele é avançar. Cheguei no Brasil, para onde eu vou? Para a Argentina. Cheguei na Argentina, já fiz o que tinha que fazer, para onde eu vou? E outra, vai, entra, instala um caos, depois sai, deixa o caos ali instalado, deixa a crise ali instalada e vai para outro canto. E para aquele local e lugar e país, nação, se levantar novamente, vai ser muito difícil. Eu vos pergunto, você acha que o que está acontecendo no Brasil hoje é algo normal? Mulher deixando de casar com homem para casar com mulher, homem deixando o casamento de anos, largando a mulher da mocidade porque entendeu que na altura do campeonato, com 42 anos, com 50 anos, descobriu que ele tem uma alma feminina dentro de si e que ele tem que casar com outro macho. É prova. Isso é normal? Desrespeito dentro da família? Não é normal. Isso aí é o espírito de Jezabel. Uma vez que esse espírito ele avança, ele entra na nação ou nas nações, o que acontece? Ele se une aos principados que governam aquela região ou território e começa a operar em conjunto com esses principados e potestades. Uma vez que o espírito de Jezabel opera em conjunto com os principados e potestades, a vida das pessoas daquele lugar, a rotina, a vida, ela é alterada. E essas pessoas, elas começam a ser atormentadas, ou seja, elas serão atormentadas. Essas pessoas serão manipuladas, controladas para o mal, famílias e lares serão destruídos, a cobiça toma conta da vida do indivíduo, começa a haver traição, infidelidade, começa as pessoas a viver na prática da fiel e da amante, e isso passa a ser um comportamento normal na vida do ser humano. Começa a haver adultério, prostituição, fornicação. E adultério, prostituição, fornicação, além de passar a existir, começa a se tornar algo comum ou normal, sabe aonde? Dentro da igreja. Aí perder a virgindade é algo normal. O camarada está aqui cantando, ou está por aí cantando, envolvido com pedofilia, ela envolvida com lesbianismo, ele envolvido com homossexualismo, é algo normal. Aí você lembra do que eu falei no início? Irmão, Deus é sábio. Por isso que para Ele o importante não é o que você faz, é o que você é. Aleluia. Aprenda isso. O que você faz não determina para Deus nada, não fala nada. É consequência. Por isso que na palavra do Senhor você vai ver Jesus falando: mas naquele grande dia, muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizei, cantei, preguei. Aí o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Por quê? Porque ele estava servindo a Deus por aquilo que ele fazia. E ele fez tanto para Deus que não procurou, no tempo que ele fazia tanto para Deus, ter intimidade com Deus. Então, quem você é, revela para Deus a sua intimidade, o seu nível de comunhão, o seu nível de aproximação. Irmão, eu não estou falando aqui, e nós não estamos lidando com algo fictício. Isso que eu estou trazendo para você, que eu anotei, peguei a caneta e comecei a anotar, não é algo que eu tirei de livro de Shakespeare, não. Isso aqui é uma situação real. Você não vai ver o espírito de Jezabel. É espiritual. É espiritual. Para você ver, tem que estar com seus olhos espirituais abertos. Tem que ter visão espiritual.
tem que ter, guarda essa palavra, percepção espiritual para entender isso. Esse poder demoníaco, quando ele atua, sabe o que ele faz? Ele constrói fortalezas, barreiras, bloqueios dentro das mentes das pessoas que estão sendo controladas por ele. Você já se deparou com aquele tipo de pessoa que você fala com ela assim, isso aí está errado, hein? Aí ela fala assim, não, me deixa, eu sei o que eu estou fazendo. Quantas são as pessoas que não precisa Deus usar pastor, não. Deus vai usar você. Porque às vezes o pastor está muito ocupado, ele tem muita coisa para resolver. Aí Deus colocou você aqui para ajudar ele, para ser um cooperador. Aí Deus usa você, irmão. Deus está mandando eu falar contigo. Eu estava orando e Deus me mostrou. Se conserta nessa área. A tua vida está assim. Deus está mandando você largar essa prática, largar isso. Aí a pessoa fala assim, me deixa. Eu sei o que eu estou fazendo. Sai fora. Sabe o que é isso? Mente bloqueada. Sabe o que é isso? Mente que já foi controlada pelo espírito de Jezabel. Tu vai abrir a Bíblia, ela vai abrir a Bíblia contigo e vai rebater você usando a palavra. E vai justificar o erro dela com a palavra. Você vai abrir a Bíblia, ela vai bater contigo na palavra. Não, mas a Bíblia também fala isso. Não, mas a Bíblia me diz que eu posso fazer, que tudo me é lícito, mas nem tudo. Não, mas está falando aqui. Eu canso de me deparar com pessoas assim, irmão. Sabe o que é isso? Mente bloqueada. Mente que já foi construída uma fortaleza através do espírito de Jezabel. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele vai nos mostrar esse cenário que acontece no mundo espiritual, que é da batalha espiritual. Paulo vai falar assim, olha só Paulo revelando esse cenário. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, ou dominadores deste mundo tenebroso, ou poderio das trevas. Sabe o que Paulo está falando? Que a minha luta não é contra você e a sua luta não é contra mim. Só que o problema de hoje é que nós estamos preocupados, não é em lutar contra os principados e potestades, hostes da maldade que operam na região celeste. Eu estou preocupado em te derrubar. Irmão, eu estou procurando entender isso até hoje. Por que a presença do meu irmão me incomoda? Por que o que Deus faz na vida dele me incomoda? Por que a bênção que Deus derrama e dá para ele, os benefícios, as benfeitorias que se manifestam na vida dele, por causa da decorrência da obediência que ele tem vivido diante do Senhor, me incomoda? Se nós temos aprendido na palavra do Senhor que a vitória do meu irmão é a minha vitória, a dor dele é a minha dor, que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Só que hoje a igreja não está enxergando isso mais. A igreja não está vivendo dentro desses princípios. Eu estou preocupado com a presença do irmão Marcos aqui. Eu estou preocupado com a função que a pastora Marcela desempenha. E Deus está chamando a nossa atenção para uma grande realidade. Enquanto eu estou preocupado em te derrubar e você está preocupado em me derrubar, sabe o que Deus está nos mostrando? Através de Efésios capítulo 6, versículo 12, através de Paulo, que é uma guerra maior do que você imagina, com níveis muito difíceis de serem suportados. Irmão, é sério, isso é sério. Enquanto eu estou falando com você aqui na região celeste, irmão, isso que eu vou falar aqui, você vai pegar, e quem ora vai pegar isso aqui, rápido. Enquanto eu estou falando com você aqui, que parece que não está acontecendo nada aqui embaixo, lá no mundo espiritual, na região celeste, no mundo espiritual, está, irmãos, está um barulho de espadas. Um barulho de espada. É os anjos do Senhor
pelejando. E a espada para lá, para cá, espadada para lá e para cá, e espadas do exército de Deus contra espadas do exército do diabo. E cada demônio que se levanta, um deles está falando assim: qual é o seu nome, filho? Renan. Eu estou aqui para derrubar o Renan. Mas da mesma forma como se levantou um demônio para derrubar a vida do Renan hoje, o Senhor também levantou um anjo e enviou um anjo para poder pelejar pela vida dele. É bíblico. Eu acho que é Salmo 34, verso de número 7. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra. Aí aquele demônio está ali: eu vim para derrubar a vida do Renan, eu vou acabar com o Renan. Aí o anjo do Senhor vai lá: e eu sou o anjo que o Senhor ordenou, levantou para batalhar pela vida dele. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar aqui até o fim. Irmãos, é uma batalha intensa. E nisso daí o espírito de Jezabel está agindo, indo para todos os cantos para tentar acabar com a minha vida, com a sua vida e com a vida de muitos crentes no globo terrestre. Queridos, é até que hora, não? Que eu tenho? 8h30. Para a gente aqui fechar. Para a gente aqui fechar. O espírito de Jezabel, ele estava atuando dentro da igreja de Tiatira. Para a gente fechar. Aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 e 21, os versículos que nós lemos, quem foi que disse essas palavras aqui? Jesus. Eu vos pergunto, por que Jesus disse isso? Porque ele viu. Ele viu. E Jesus, para ver isso, ele usou percepção espiritual, que é algo que ele tem de sobra. Pega isso. Você precisa ter percepção espiritual. E a gente vai estar orando por isso hoje. Deus vai te dar essa capacidade. Você vai sair daqui hoje com percepção espiritual. Sabe o que é percepção espiritual? Ver algo aonde você acha que não tem algo. Ver o inimigo aonde você acha que o inimigo não está atuando. Foi isso que Jesus fez. Jesus viu, identificou e percebeu e detectou. E o que é que Jesus viu? Um espírito que estava atuando na igreja de Tiatira. Que espírito era esse? Esse espírito era conhecido e chamado de o espírito de Jezabel. Olha como é que esse espírito apareceu dentro da igreja de Tiatira. Esse espírito era representado, imitado por uma mulher que vivia na cidade de Tiatira. Essa mulher provavelmente foi uma devota fiel que tinha uma fidelidade e uma adoração à deusa Diana ou Artemis. Nos cultos a essa deusa Diana, era comum seus membros ou adeptos participarem das festas realizadas para Diana. No final do culto à deusa Diana, isso lá na cidade de Tiatira, no final desses cultos que eram dados à deusa Diana, esses cultos terminavam com orgias sexuais. Essa mulher que vivia aqui na cidade de Tiatira, ela era bela, porém abominável. Ela possuía o dom de liderança e era seguida de gente importante dessa cidade. Nessa época aqui, essa mulher, ela foi atraída pela causa crescente do cristianismo que estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira. Aí ela vê um mover de Deus sendo feito dentro da igreja. E é assim que acontece no dia de hoje, é ou não é? É de 2016 essa mensagem. Mas olha que acontece a mesma coisa no dia de hoje. As pessoas veem o movimento. O teatro está crescendo. O louvor daquela igreja é forte. Eu vou para lá. Eu quero Jesus. Tem gente que está se tornando crente hoje porque aceitar Jesus virou moda. Ser crente virou moda. Ser crente hoje é status. Você vê que tem artista no meio secular que de uma hora para outra, e você, o que aconteceu? Eu fui numa igreja e o Espírito tocou, não tocou nada. Ele estava emocionado. Porque se o Espírito
tocasse mesmo, ele ia largar tudo e ia seguir a Jesus de fato, iria renunciar, e renunciar não quer. Não quer renunciar à fama, ao dinheiro, à prostituição não quer, mas quer estar na presença de Deus de qualquer jeito. Foi isso que aconteceu com essa mulher aqui. Ela viu um mover que estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira, e ela resolveu agora, atraída por esse movimento, ela se juntou-se à igreja e começou a dizer que era profetisa de Deus. Olha a gravidade da situação. Passado um tempo, essa mulher dentro da igreja de Tiatira foi logo reconhecida como mestra. Lembra do que eu falei aqui dessa mulher? Que antes dela vir para a igreja, ela tinha um poder de liderança. Então, o líder, ele influencia pelo que fala, pelo seu gesto, pelo seu comportamento. Passado um tempo, ela foi levantada líder dentro da igreja de Tiatira, e logo recebeu o cargo de mestra, e começou a ensinar doutrinas de engano e praticar prazeres licenciosos e decentes, contrário ao ensino de Jesus. E Jesus está só olhando. Por que Jesus está olhando para a igreja de Tiatira? Porque o pastor da igreja que tinha que ver a situação não viu. Aí agora, o dono da obra tem que vir para colocar as coisas no seu eixo e no seu devido lugar. E Jesus está vendo. Só que até o momento Jesus só está vendo e não está fazendo nada, mas ele está observando. Aí essa mulher começa a fazer algo contrário aos ensinamentos de Jesus. A doutrina que essa mulher ensinava continha 3 fundamentos. Primeiro, prática da sedução. Ela começou a ensinar dentro da igreja de Tiatira a prática da sedução. Segundo ensinamento que ela coloca dentro da igreja de Tiatira, a prática da prostituição. Terceiro, a prática do adultério. Agora eu vos pergunto, prática de sedução, prática de prostituição e prática de adultério são situações que acontecem no nosso meio? Infelizmente, são situações espiritualmente falando anormais, que não deveriam acontecer. Mas infelizmente não são situações normais no dia de hoje dentro da igreja. Sabe o que é isso? É o espírito de Jezabel, que atuou nessa mulher nos dias da igreja de Tiatira e no dia de hoje está atuando em pleno século 21 dentro das nossas igrejas. Haja visto que não era todos os pastores da cidade de Tiatira que aceitavam a doutrina que era aplicada por essa mulher. Só aceitavam essa doutrina os pastores mais liberais que desejavam ganhar para a igreja algumas pessoas influentes e importantes da cidade. Pare e analisa. Não vivemos situação parecida no dia de hoje? Sabe o que está acontecendo no dia de hoje? A igreja quer ter dentro dela o político. Por quê? Se eu tenho alguém que está ligado à política aqui dentro, o dinheiro, a verba vai entrar. Só que, muitas das vezes você tem... Eu não estou falando, irmão, que o político não possa aceitar Jesus e fazer parte da igreja. Não estou falando. Existe o mau político como existe o bom político. Existe o mau governador como existe o bom governador. Existe o bom médico e existe o mau médico. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje a igreja está vivendo pelos interesses materiais e financeiros. Não toda, mas na sua maioria é assim. Então, os líderes daquela época, os pastores daquela época, pensaram, se eu tiver essa mulher aqui, por ela ter um poder de liderança e uma palavra muito forte, e ser muito influente, as pessoas que têm dinheiro, os políticos, os governantes, vão estar aqui dentro. Esses pastores receberam assim essa mulher no aprisco cristão, pois ela era seguida de gente importante da cidade e possuía um dom de liderança e sabia liderar, e assim foi admitida como co-pastora da igreja. Conclusão: Jesus pregou para essa mulher, pregou, e Jesus pregou para essa igreja de Tiatira duramente. Por isso que você leu comigo esse texto aqui. Tenho, porém, contra ti, é Jesus pregando para a igreja de Tiatira,
que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Agora Jesus prega para a mulher. Jesus pregou para a igreja, agora Jesus vai pregar para a mulher. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Fique de pé. 8h30. E eu sou obediente a orar. Foi Jesus que falou para essa mulher. Jesus falou para a igreja e depois Jesus fala para essa mulher. E fala para a igreja. Igreja de Tiatira, dei tempo para essa mulher se arrepender. Ela não quis se arrepender. Agora ela vai arcar com as consequências. Ou seja, essa mulher perdeu a sua salvação. E quantos hoje estão perdendo a sua salvação por bobeira? Por besteira? Queridos, Deus me trouxe aqui. As horas voam para te falar. Eu te dei de forma resumida. Depois, se você quiser essa mensagem em forma de estudo, ou esse estudo em forma de mensagem, me dá o seu e-mail, que eu vou estar imprimindo isso aqui, vou estar passando para você, eu te mando pelo WhatsApp, passo a limpo e mando para você pelo WhatsApp. Jesus está nos mostrando aqui nessa noite que o espírito de Jezabel, ele é real. Ele é real. Ele é real. E sabe por que Deus te trouxe aqui? Para te dizer que muito antes que você viesse a existir, Deus já tinha um propósito para a tua vida. Amém. Muito antes de você ser um feto no útero da tua mãe, na eternidade, Deus já tinha um propósito para a tua vida. E sabe qual é o propósito? Deus nessa noite está uma vez mais falando para você. Eu te coloquei no ministério do teatro, eu te coloquei no ministério de louvor para você denunciar a ação maligna do espírito de Jezabel. É por isso que você faz parte do teatro. Você sabia que o ministério teatral, ele não é dado a ele a devida importância que ele tem que ter dentro da igreja? Deus me falou isso quando eu estava estudando essa palavra. Você sabia que o ministério de louvor, muitas das vezes as pessoas não dão nada? E o ministério de louvor, a função do ministério de louvor é fazer com que a igreja note a presença do noivo? E o ministério teatral? Vocês conseguem enxergar e transmitir para a igreja, através da encenação da peça que vocês fazem aqui, aquilo que muitos pastores não estão conseguindo mais enxergar, porque estão com seus olhos vendados. Quando você faz uma peça, que você faz o papel representando a mulher que se prostitui, a prostituta, ou o inimigo, a ação do inimigo, como é que o inimigo faz? É Deus te usando para falar para a igreja: olha, o que o líder não está vendo, o meu servo viu. Eu vi e transmiti para o meu servo, e isso está sendo passado. Então a tua vida tem um propósito. Sabe o que Deus tem dado a você? Algumas pessoas já têm isso aqui. Sabe o que é você estar na sua casa, chegar em um local e você... Isso acontece comigo, eu sei que acontece com pessoas aqui, porque Deus me falou antes de vir para cá que tem pessoas que já têm essa capacidade divina, percepção espiritual, detectar a ação do inimigo. Quando tudo parece que está normal, aí Deus começa a te mostrar que não está nada normal, aí você começa a ver que tem algo estranho. Sabe o que é você chegar num lugar, chegar em igreja e se arrepiar do alto da cabeça à planta do pé, e você fala assim: meu Deus, que presença estranha é essa? Aí Deus está falando: eu já não estou aqui há muito tempo, o inimigo está atuando. Sabe o que é você está dentro da tua casa, e de repente Deus fala assim, você está deitado dormindo, Deus fala assim: acorda, desperta, vai lá e ora pela tua filha, pelo teu filho, porque tem uma ação maligna. Isso é percepção espiritual.
E você que não tem, Deus está te dando isso nessa noite. Porque Deus vai te usar para denunciar. Não é para você se engrandecer, não. É para você denunciar a ação maléfica do espírito de Jezabel. Amém. Vamos encerrar esse momento em nome de Jesus, dando as nossas mãos. Vem aqui na frente. Eu vou jogar essa corrente aqui no meio. Essa corrente representa o quê? Espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel. Quando eu olho para essa corrente, Deus começa a me mostrar crentes acorrentados, presos. Eu vou jogar essa corrente aqui no meio. Nós vamos dar nossas mãos. Labandarai, Jovasnai. Deus está aqui. Aleluia. Orar, eu ia falar algo assim muito importante. A gente já está se preparando já.